A lei do respeito. As pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas. Se você a visse, sua primeira reação poderia não ser de respeito. Ela não era uma mulher que causasse grande impacto. Com pouco mais de 1,5 m de altura, já bem avançada em seus 30 anos, tinha a pele escura e envelhecida. Não sabia ler nem escrever. As roupas que vestia eram simples e baratas. Quando sorria, era possível ver que faltavam os 2 incisivos superiores. Vivia só. Dizia-se que abandonara o marido aos 29 anos de idade, sem avisar. Certo dia, ele acordou e ela tinha partido. Só voltou a falar com ele uma vez, anos mais tarde, e nunca mais mencionou seu nome. Essa mulher não tinha emprego regular. Na maioria das vezes, fazia trabalhos domésticos em pequenos hotéis. Esfregava pisos, arrumava quartos e cozinhava. Mas quase toda a primavera e outono, ela abandonava o emprego. Retornava cansada, mas retornava ao trabalho para juntar o pouco dinheiro que conseguia. Quando estava trabalhando, dava duro e parecia fisicamente resistente. Mas também era conhecida por adormecer de repente, algumas vezes, no meio de uma conversa. Ela atribuía isso a um golpe na cabeça que recebera durante uma briga na adolescência. Quem respeitaria uma mulher assim? Os mais de 300 escravos que a seguiram para a liberdade, fugindo do sul. Eles reconheciam e respeitavam sua liderança, assim como praticamente todos os abolicionistas da Nova Inglaterra. O ano era 1857. O nome dessa mulher era Harriet Tubman. E era uma líder indiscutível. Quando ainda estava apenas na casa dos 30 anos, Harriet Tubman passou a ser chamada de Moisés, por sua capacidade de penetrar na terra da escravidão para libertar muitas pessoas de seu povo dos grilhões do cativeiro. Tubman começou a vida como escrava. Nasceu em 1820 e cresceu nas fazendas de Maryland. Aos 13 anos de idade, recebeu golpe na cabeça que deixou sequelas por toda a sua vida. Ela estava em uma loja e um supervisor branco pediu sua ajuda para punir um escravo fugitivo. Quando ela se recusou e bloqueou a passagem do supervisor, o homem arremessou um peso de 1 quilo, atingindo-a na cabeça. Ela quase morreu e sua recuperação demorou meses. Aos 24 anos, casou-se com John Tubman, homem negro liberto. Mas quando falou sobre fugir para a liberdade do norte, ele não quis ouvi-la. Disse que a trairia de volta se ela tentasse escapar. Quando resolveu arriscar a sorte e ir para o norte em 1849, o fez sozinha, sem dizer uma palavra a ele. Eu já tinha chegado a essa conclusão. Havia apenas 2 opções e tinha direito a uma delas: liberdade ou morte. Se eu não pudesse ter uma, teria a outra, porque homem nenhum me pegaria viva. Eu lutaria por minha liberdade enquanto tivesse forças, e quando chegasse o momento de partir, o Senhor deixaria que eles me levassem. Tubman seguiu para Filadélfia, Pensilvânia, usando a ferrovia clandestina, uma rede secreta formada por negros libertos, abolicionistas brancos e todos que ajudavam escravos em fuga. Embora tivesse se libertado, ela prometeu retornar a Maryland e retirar a sua família. Em 1850, fez sua primeira viagem de volta como condutora da ferrovia clandestina. Ela resgatava e retirava escravos com a ajuda de simpatizantes ao longo do caminho. Era uma líder de aço. Todo verão e todo inverno, Tubman trabalhava como doméstica, reunindo os fundos de que necessitava para fazer as viagens de volta ao sul. E toda a primavera e todo outono, arriscava a vida indo para o sul e retornando com mais pessoas. Ela era destemida, e sua liderança era inabalável. O trabalho dela era extremamente perigoso, e quando as pessoas pelas quais era responsável fraquejavam ou voltavam atrás, era firme como aço. Tubman sabia que escravos fugidos que retornassem seriam espancados e torturados, até dar informações sobre aqueles que os tinham ajudado. Assim, ela nunca permitia que pessoas a quem guiasse nessa jornada desistissem. Certa vez, colocando uma pistola carregada junto com a cabeça de um escravo covarde, simplesmente disse: Mortos não contam histórias. Você vai ou morre. Entre 1850 e 1860, Harriet Tubman resgatou mais de 300 pessoas, incluindo muitos dos membros de sua família. No total,
fez 19 viagens e se orgulhava muito do fato de que nunca perdera uma pessoa aos seus cuidados. Na época, os brancos do Sul ofereciam uma recompensa de $12.000 por sua cabeça. Uma fortuna. Quando a Guerra Civil começou, ela tinha tirado mais pessoas da escravidão que qualquer outro americano na história, branco ou negro, homem ou mulher. A reputação e a influência de Tubman produziam respeito, e não apenas entre os escravos que sonhavam em conseguir a liberdade. Nortistas influentes de ambas as raças a procuravam. Ela falava em manifestações em residências por toda a Filadélfia, Pensilvânia, Boston, Massachusetts, Canadá e Auburn, Nova York, onde acabou se instalando. Ela era procurada por pessoas influentes, como o senador William Seward, que depois se tornou secretário de Estado de Abraham Lincoln, e o franco-abolicionista e escravo Frederick Douglass. Os conselhos e a liderança de Tubman também eram pedidos por John Brown, o famoso abolicionista revolucionário. Brown sempre se referiu à ex-escrava como General Tubman. Ela era um oficial melhor que a maioria dos que já tinha visto. Poderia comandar um exército tão bem quanto tinha liderado seus pequenos grupos de fugitivos. Essa é a essência da lei do respeito. À primeira vista, Harriet Tubman pareceria uma improvável candidata à liderança. Não frequentara escola, portanto não tinha cultura. Começou a vida como escrava. Vivia em uma cultura que não respeitava os afro-americanos e trabalhava em um país no qual as mulheres ainda não tinham direito a voto. Apesar de tudo isso, tornou-se uma líder inacreditável. A razão era simples. As pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas mesmas. Todas que entraram em contato com ela reconheceram sua forte capacidade de liderança e se sentiram compelidos a segui-la. E é assim que a lei do respeito funciona. Não se trata de um jogo de adivinhação. As pessoas não seguem as outras por acaso. Elas seguem indivíduos cuja liderança elas respeitam. O menos capacitado segue o mais altamente capacitado e dotado. Eventualmente, um líder forte pode escolher seguir alguém mais fraco que ele mesmo. Mas quando isso acontece, há um motivo. O líder mais forte pode fazer isso por respeito ao trabalho ou às realizações do outro, por exemplo. Ou pode estar seguindo a cadeia de comando. Em geral, porém, os seguidores são atraídos por pessoas que são líderes melhores que eles mesmos. Essa é a lei do respeito. Quando as pessoas se reúnem pela primeira vez em um grupo, elas começam a interagir, e os líderes do grupo partem para o ataque imediatamente. Eles pensam em termos da direção que desejam tomar e de quem querem levar com eles. Inicialmente, as pessoas podem fazer experiências em muitas direções diferentes. Mas depois que elas se conhecem, não demora muito para que reconheçam os líderes mais fortes e passem a segui-los. Normalmente, quanto mais capacidade de liderança a pessoa tem, mais rapidamente reconhece a liderança, ou a ausência dela nos outros. Com o tempo, a tendência é de que as pessoas do grupo sigam os líderes mais fortes. Elas fazem isso ou deixam o grupo para buscar seus próprios interesses. Lembro-me de uma história que eu ouvi, a qual demonstra como as pessoas passam a seguir os líderes mais fortes. Aconteceu no início da década de 70, quando o jogador de basquete do Hall da Fama, Bill Walton, entrou para o time da UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, do técnico John Golden. Na época, o jovem Walton usava barba. Segundo a história, o técnico teria dito ao Walton que os jogadores da UCLA tinham de jogar de cara limpa, nada de barba ou coisa parecida. Walton, tentando afirmar sua independência, disse que não rasparia a barba. Wooden simplesmente respondeu que sentiria sua falta. Não é preciso dizer que Walton raspou a barba. Mas o que leva uma pessoa a respeitar e a seguir outra? É por causa das qualidades do líder? Será em função de um processo que envolve líder e seguidor? Acontece por causa das circunstâncias? Acredito que todos esses fatores influenciam. Com base em minhas observações e em minha experiência pessoal, vou contar para você quais são os 6 requisitos principais que levam um líder a conquistar o respeito dos outros. Preparado? Antes de mais nada, um líder conquista o respeito dos outros se possuir capacidade de liderança. Algumas pessoas nascem com maior habilidade e capacidade de liderar que outras. Os líderes não são iguais. No entanto, como já afirmei quando conversamos sobre a lei do limite e a lei de processo, todas as pessoas podem se tornar líderes melhores.
Se você tiver uma capacidade natural de liderança, as pessoas desejarão segui-lo. Elas demonstrarão um desejo de estar perto de você. Gostarão de ouvi-lo. Ficarão empolgadas quando você transmitir seu ponto de vista. Todavia, você precisa fazer algumas coisas e ter ou desenvolver algumas características para atingir seu potencial de liderança. Caso contrário, as pessoas podem não continuar a segui-lo. Curioso para saber o que precisa? Pois eu digo que uma das maiores armadilhas em potencial para os líderes naturais é confiar exclusivamente no talento. Um líder precisa respeitar os outros. Ditadores e outros líderes autocráticos baseiam-se na violência e na intimidação para levar as pessoas a fazer o que eles querem. Isso não é liderança de verdade. Por outro lado, os bons líderes baseiam-se no respeito. Eles compreendem que toda liderança é voluntária. Quando os líderes demonstram respeito pelos outros, especialmente pelas pessoas que têm menos poder e uma posição inferior à deles, conquistam o respeito dos outros. E sempre queremos seguir alguém que respeitamos muito. Conquistar o respeito dos outros obedece a um padrão. Quando as pessoas o respeitam como pessoa, o admiram. Quando o respeitam como amigo, o amam. Quando o respeitam como líder, o seguem. Se você sempre respeitar os outros e sempre os liderar bem, continuará a ter seguidores. Um líder precisa ter coragem. Uma das coisas que levavam todos a respeitar Harriet Tubman era sua enorme coragem. Ela estava determinada a ser bem-sucedida, ou a morrer tentando. Ela não se preocupava com perigo. Sua missão era clara, e essa mulher era totalmente destemida. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, já dizia que um líder só merece esse título se estiver disposto a, ocasionalmente, defender sozinho alguma posição. Os bons líderes enfrentam grandes perigos e carregam o fardo das críticas incansáveis, mas fazem o que é certo, mesmo correndo o risco de fracassar. Não consigo pensar em nenhum líder da história que não tivesse coragem. Você consegue? A coragem de um líder tem grande valor. Ela dá esperança aos seguidores. Um líder precisa ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é muito atraente. As pessoas normalmente são atraídas para ele. É um dos motivos pelos quais, em nossa sociedade, as pessoas se interessam pela vida das celebridades, torcem por equipes esportivas e acompanham as carreiras dos astros de rock. O sucesso é ainda mais importante quando aplicado às pessoas que nos lideram. As pessoas respeitam as realizações dos outros, e é difícil argumentar contra um bom histórico. Quando os líderes são bem-sucedidos em suas próprias empreitadas, as pessoas os respeitam. Quando eles conseguem liderar uma equipe rumo à vitória, então os seguidores acreditam que eles a conquistarão novamente. Consequentemente, os seguidores os seguem porque querem fazer parte do sucesso no futuro. Um líder precisa demonstrar lealdade. Vivemos em uma época de contratos abertos. Atletas profissionais pulam de time em time, sempre em busca do melhor negócio. Presidentes de companhias negociam pacotes financeiros absurdamente altos e depois, já milionários, abandonam o barco quando as coisas dão errado. As estatísticas afirmam que o trabalhador médio, ao chegar aos 36 anos de idade, já terá mudado de ocupação umas 10 vezes. Em uma cultura de mudanças, de reviravoltas e de transições constantes, a lealdade é um bem precioso. Assim, quando as coisas ficam difíceis, o líder que não abandona a equipe enquanto a missão não for concluída demonstra sua lealdade à organização. Esse tipo de líder busca seguidores que têm respeito por ele e por suas ações, mesmo quando essas os ferem. Talvez a principal fonte de respeito por um líder esteja na sua dedicação a agregar valor aos outros. Acredito que não preciso me repetir, já que conversamos sobre isso exaustivamente quando falei sobre a lei da adição. Está lembrado? Ótimo! Não se lembra? Então volte imediatamente para a faixa 5 e ouça novamente o que eu falei sobre as 4 diretrizes para agregar valor aos outros. Mas de uma coisa você pode estar certo. Os seguidores valorizam líderes que agregam valor a eles. E seu respeito por eles continua muito alto depois do relacionamento ter chegado ao fim. Se você quiser avaliar quanto respeito tem como líder, a primeira coisa a fazer é ver quem você atrai. Dennis Purr, um escritor famoso por suas observações sobre liderança, observou que uma medida da liderança é o calibre das pessoas que escolhem segui-lo.
A segunda coisa a fazer é ver como seu pessoal reage quando você pede um compromisso ou uma mudança. Quando os líderes são respeitados e pedem um compromisso, seu pessoal se ergue e se compromete. Eles estão prontos para assumir os riscos, subir a colina, trabalhar muitas horas, fazer o que for necessário para realizar o seu trabalho. Da mesma forma, quando líderes respeitados pedem mudanças, os seguidores estão dispostos a abraçá-las. Mas quando líderes que não são respeitados pedem compromisso ou mudança, as pessoas duvidam, questionam, dão desculpas ou simplesmente se afastam. É muito difícil para um líder que não conquistou o respeito fazer com que as outras pessoas o sigam. Um líder respeitado abdica de seu posto. Em outubro de 1997, o basquete universitário viu a aposentadoria de um grande líder, uma pessoa que tinha granjeado o respeito ao passar mais de 30 anos de sua vida se entregando aos outros. Seu nome? Dean Smith, o principal técnico de basquete da Universidade da Carolina do Norte. Ele teve uma carreira marcante, comandando os Tar Heels, e é considerado o melhor técnico de todas as categorias. Em 32 anos como técnico principal na Carolina do Norte, ele ganhou um número impressionante de 879 jogos. Seus times registraram 27 temporadas consecutivas de 20 vitórias. Eles conquistaram 13 títulos da Conferência da Costa do Atlântico, disputaram 11 quartas de final e ganharam 2 campeonatos nacionais. O respeito que Smith conquistou entre seus pares é enorme. Quando ele marcou a entrevista coletiva para anunciar sua aposentadoria, pessoas como os técnicos do Hall da Fama John Thompson, que Smith derrotou no Campeonato Nacional de 82, e Larry Brown foram dar-lhe seu apoio. Michael Hooker, chanceler da Universidade da Carolina do Norte, fez um convite aberto a Smith, dando-lhe carta branca na faculdade nos anos seguintes. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos telefonou para homenagear Smith. Mas a lei do respeito pode ser identificada mais claramente na carreira de Smith, observando a forma pela qual seus jogadores interagiam com ele. Eles o respeitavam por várias razões. Esse homem ensinou a eles tanto sobre o basquete quanto sobre a vida. Estimulou-os a buscar conquistas acadêmicas. Praticamente todos os jogadores conseguiram se formar. Tornou-os vencedores. E demonstrou lealdade e respeito inacreditáveis para com eles. Charles Scott, que jogou com Smith e se formou na Carolina do Norte em 1970, jogou basquete profissional e depois foi diretor de marketing da Champion Products. Ouça o que diz sobre o tempo passado com Smith. Como um dos primeiros atletas universitários negros da Conferência do Atlântico, eu passei por muitos momentos difíceis em minha época na Carolina do Norte, mas o técnico Smith sempre me ajudou. Em certa ocasião, enquanto deixávamos a quadra depois de um jogo na Carolina do Sul, um dos torcedores deles me chamou de macaco. 2 assistentes precisaram impedir que o técnico Smith fosse atrás do cara. Foi a primeira vez que eu o vi claramente aborrecido e fiquei chocado. Mas acima de tudo fiquei orgulhoso dele. Durante o tempo que passou na Carolina do Norte, Smith causou um grande impacto. Sua liderança não apenas conquistou vitórias e o respeito dos jogadores, mas também ajudou a produzir 49 homens notáveis que se transferiram para o basquete profissional. A lista inclui grandes nomes como Bob McAdoo, James Worth e, claro, Michael Jordan. Não apenas um dos melhores jogadores de basquete, mas também um líder admirável. James Jordan, pai de Michael, atribui boa parte do sucesso do filho a Smith e à sua liderança. Ouça o que o pai de Jordan comentou antes de um dos jogos das eliminatórias em Chicago em 1993. As pessoas subestimam o programa que Dean Smith implantou. Ele ajudou Michael a descobrir sua capacidade atlética e se valer dela. E mais importante que isso, ele construiu em Michael um caráter que determinou a sua carreira. Não acho que Michael foi privilegiado com mais ensinamentos que qualquer outro jogador. Ele teve a oportunidade de aproveitar os ensinamentos e, na Carolina, conseguiu fundir tudo isso. É assim que percebo sua trajetória e acho que foi isso que tornou Michael o jogador tão bem-sucedido que conhecemos. Michael Jordan compreendeu o que representava seguir um bom líder. Nos últimos anos de sua carreira, ele era inflexível sobre seu desejo de jogar apenas com um técnico, Phil Jackson, o homem que ele considera o melhor do esporte. Faz sentido. Um líder como Jordan queria seguir um líder forte, mais forte que ele mesmo. É a lei do respeito.
É possível que o desejo de Jordan fora plantado quando o jovem jogador na Carolina do Norte, que ainda se desenvolvia, era liderado e orientado por seu técnico bastante firme, Dean Smith. Se você já se sentiu frustrado porque as pessoas que você quer que o siga relutam, talvez seja porque você queira liderar pessoas cuja liderança é maior que a sua. Isso cria uma situação difícil. Se você é um 7 como líder, aqueles que são 8, 9 ou 10 dificilmente o seguirão, por mais que sua visão seja atraente ou por melhor que seja o plano que você concebeu. André Well, um dos maiores matemáticos do século XX, observou que um homem de primeira classe tentará se cercar dos seus iguais ou, se possível, de pessoas melhores. O homem de segunda categoria se cercará de homens de terceira categoria. O homem de terceira categoria se cercará de homens de quinta categoria. Isso não é necessariamente por desígnio, nem porque líderes mais fracos são inseguros. Isso acontece por causa da lei do respeito. Quer você goste, quer não, é assim que a liderança funciona. O que você pode fazer quanto a isso? Tornar-se um líder melhor. Há sempre esperança para um líder que deseja crescer. As pessoas que são naturalmente 7 podem nunca se tornar um 10, mas podem chegar a 9. Sempre há espaço para crescer. E quanto mais você cresce, melhores serão as pessoas que você atrairá. Por quê? Porque as pessoas naturalmente seguem líderes melhores que elas mesmas. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do respeito à sua vida? Pense na última vez em que você pediu a funcionários, seguidores ou voluntários que se comprometessem com algo que você liderava, ou que mudassem algo que faziam errado. Qual foi a reação deles? Em geral, com que presteza as pessoas se unem a você nessas situações? Isso pode ser usado como um bom mecanismo de avaliação do seu grau de liderança. Lembra das qualidades que ajudam um líder a conquistar respeito? Capacidade de liderança, capacidade natural, respeito pelos outros, coragem, histórico de sucessos, lealdade, valores agregados aos outros. Faça uma avaliação de si mesmo em cada campo em uma escala de 1, baixa, a 10, alta. Uma das melhores formas de aumentar seu número de liderança é melhorar em cada uma dessas áreas. Em uma só frase, escreva uma prática, um hábito ou uma meta que o ajude a melhorar em cada uma das áreas. A seguir, durante um mês, dedique-se a cada uma delas para que isso passe a fazer parte de sua vida. Uma das minhas definições prediletas de sucesso é ter o respeito daqueles que estão mais perto de mim. Acredito que, se minha família, que me conhece melhor, e meus colegas mais próximos, que trabalham comigo todos os dias, tiverem respeito por mim, então sou um sucesso e minha liderança será eficaz. Se você tiver coragem, pergunte às pessoas mais próximas o que elas mais respeitam em você. E peça a elas que digam em que áreas você mais precisa crescer. Depois, decida melhorar com base nesse feedback honesto. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.